Olá, eu sou o professor Fernando Ferreira e hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre ligações covalentes, alguns casos especiais. Seja bem-vindo, você está no Chemical! Salve aí, meu querido, que tal dar aquela força pro canal? Se você ainda não é inscrito, inscreve-se lá e siga nas redes sociais, é sempre @chem_call. Nós sabemos que as ligações químicas ocorrem com a intenção de deixar um átomo que está instável mais estável. Para isso, ele vai liberar energia no sistema, ou seja, ele vai perder um fenômeno exotérmico que está acontecendo com a ligação química, e ele vai se estabilizar nesse caso, por alguns mecanismos. No caso, tem um bem famoso, ou seja, uma regra bem famosa de estabilidade que você deve conhecer como sendo a teoria do octeto. Ela não é única e suficiente para explicar todo tipo de estabilidade de uma ligação química, mas ela vem bem a calhar para alguns elementos químicos, ou seja, para uma grande parte de elementos químicos ali da tabela periódica. Nessa regra de estabilidade, nós sabemos que um elemento químico vai adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, e esse gás nobre é diferente do hélio, pois possui 8 elétrons na camada de valência, copiando essa configuração, a partir do momento que ele doa elétrons ou que ele compartilha elétrons. Lá na ligação iônica, ocorre a doação dos elétrons de uma espécie mais eletropositiva para uma mais eletronegativa. Já na ligação metálica, ocorre uma dispersão de elétrons na superfície ou na estrutura do material, fazendo com que ele tenha propriedades únicas. E na ligação covalente, nós temos o compartilhamento de elétrons. E essa multiplicidade de maneiras como ocorre a ligação do tipo covalente é justamente pelo fato do compartilhamento. Vale lembrar que a gente vai estudar alguns casos em específico. Aqui eu vou falar exatamente de dois, bem interessantes. Eu vou falar para você sobre expansão e também vou falar sobre ligação coordenada. Que a ligação covalente ocorre com compartilhamento de elétrons, isso você já sabe. Agora, depois que um elemento já está estável, que ele já tem o octeto completo, muitas vezes, será que ele ainda pode fazer mais alguma ligação? Então é o caso da coordenada. A ligação coordenada acontece quando apenas um elemento químico fornece os elétrons para a ligação. Após essa ligação acontecer, aí eu vou dizer para você que ela vai ter propriedades semelhantes e iguais, inclusive de energia, de outras ligações covalentes comuns que estão acontecendo ali na tua molécula. Mas para que isso aconteça, precisa existir disponibilidade, par de elétrons sobrando, ou ainda par de elétron livre, depois que esse elemento já está estável em uma molécula, com a intenção de passar para outra que ainda tem a capacidade de receber. Essa capacidade de doar e de receber, você também pode associar com a teoria de ácido-base de Lewis. Afinal, quem é doador de par de elétron, ou de elétron nesse caso, seria a base de Lewis e o receptor seria o ácido de Lewis. Mas é claro que isso também não é mágica. Como isso vai acontecer? De fato que se existe o par de elétrons sobrando ou elétrons livres e o outro vai receber, nós precisamos também lembrar que a ligação covalente vai acontecer com aqueles orbitais que estão lá compartilhando elétrons, ou ainda orbitais vazios que podem receber esses elétrons no caso da ligação coordenada. Chegou a hora do exemplo, eu vou mostrar para você uma reação que acontece entre a amônia e o trifluoreto de boro com a formação de um composto molecular ali e que existe uma ligação coordenada acontecendo entre essas duas espécies. Nessa reação química aqui entre a amônia e o trifluoreto de boro, eu estou percebendo que a amônia está agindo como a base de Lewis porque ela vai ser o doador de par de elétron. Nesse caso, a coordenada acontece porque o par de elétron está vindo apenas de um dos elementos. Assim, a amônia que está fornecendo para o boro que está funcionando como o nosso ácido de Lewis. Aqui é a minha ligação coordenada, então, nesse caso. Uma maneira de você verificar se essa ligação está acontecendo, e nesse caso dessa molécula, já que as duas estão estáveis previamente, eu posso calcular a carga formal de cada um dos elementos centrais antes e depois. Antes eu estou fazendo o cálculo da carga formal aqui para o nitrogênio, você deve lembrar que carga formal você vai fazer como número de elétrons de valência menos o somatório da metade dos elétrons compartilhados, que seria a mesma coisa que as ligações químicas, tá bom? O número de ligações, mais L aqui, que seriam os livres, os elétrons livres. Então eu peguei lá para o nitrogênio, por exemplo, 5 é a valência dele, menos o somatório da metade dos elétrons compartilhados, nesse caso aqui, ó, 2, 4, 6, 6 compartilhados, metade eu tenho 3, mais 2 elétrons livres que eu tenho aqui, que seria justamente esse da doação. Então fico lá 5 menos 5 é 0. Agora, se eu calcular antes e depois, eu vou verificar para essa situação, ele vai sair de 0 para mais 1, enquanto que o boro vai sair de 0 para menos 1. Então modificou, ele tem uma ligação a mais aqui.
Tudo bem, o boro não está respeitando o octeto, ele tem um critério diferenciado para poder se estabilizar. O nitrogênio respeita o octeto, mas ainda assim ele está fazendo uma ligação a mais com o boro, no trifluoreto de boro, para formar essa molécula aqui, ó, o NH3BF3, com a nossa ligação coordenada. Essa ligação coordenada não ia acontecer de qualquer maneira mesmo. Precisaria que um elemento tivesse o par de elétron disponível e o outro tivesse orbital suficiente para receber esses elétrons. Eu fiz a distribuição eletrônica aqui, ó, do nitrogênio, que é um elemento que está lá na família 5A, grupo 15 da tabela periódica, o elemento número 7, número atômico 7. Fiz a distribuição eletrônica e eu encontrei aqui, ó, 5 elétrons na camada de valência. Ele tem 3 orbitais que são do tipo semi-preenchidos, que podem fazer aquele compartilhamento das covalências normais, e ainda tem o par de elétrons sobrando ali cheinho, tá bom? Eu tenho esse orbital cheio aqui com o par de elétron. Então, nesse caso, ele pode doar, ele pode fornecer esse par de elétron aí, agindo como uma base de Lewis. O boro, fazendo a distribuição eletrônica dele, você vai perceber que ele tem 3 elétrons na camada de valência. É um elemento que está na família 13, no grupo 13, família 3A da tabela periódica, é o elemento número 5. Na camada de valência dele, não é suficiente para fazer as 3 ligações da maneira como a gente conhece. Então ele faz um rearranjo, que a gente chama de hibridização nesse caso, e acaba esse elétron aqui, ó, que está no orbital S, passando lá para um orbital P. E aí ele assume a configuração S do tipo P2. Então, SP2. Um orbital S, 2 vezes o orbital P. Assim é que ele vai fazer a ligação. Mas eu quero que você repare aqui ainda, que não obstante o fato de nós notarmos o S e os 2P, eu também tenho mais um orbital ali ainda que é vazio, capaz de receber ainda aquele elétron para fazer a ligação química coordenada, como eu havia dito antes. Olha mais um exemplo aqui, a formação do íon amônio a partir da amônia em meio ácido. Eu estou colocando aqui a minha molécula de amônio, deixa eu só explicar uma coisa. Essa molécula está escrita da maneira incorreta, em relação à sua geometria molecular. O correto seria eu tentar colocar ela na forma piramidal. Mas aqui, só para facilitar a vida, mostrar bem esse par de elétron, eu deixei ela mais simétrica, para que você tenha a noção da posição e da doação ali do par de elétron. Tudo bem? O normal seria desenhar ela mais parecida com um pirâmide, então o piramidal, que seria o correto mesmo. E daí o final dela, que seria o íon amônio, a gente trabalhar com a notação como se fosse o tetraedro. Mas aqui, ó, no caso, eu estou mostrando para você em evidência esse par de elétron, e esse par de elétron está migrando aqui, ó, para o hidrogênio. Então está agindo como uma base de Lewis, o ácido de Lewis nesse caso. Então eu tenho a amônia com o íon hidrogênio formando o amônio. Ah, formou o íon amônio. Essa carga que estava no hidrogênio agora passa para o nitrogênio. Se você for calcular a carga formal do nitrogênio aqui, o valor dele é 0. E aqui vai passar mais um, formando essa nossa coordenação aqui no íon amônio. Para explicar melhor, então, o que acontece no caso de elementos químicos que vão acabar alterando o seu octeto, ou seja, eles vão fazer ligações além do que estava previsto pela regra de estabilização do octeto, a gente vai estudar, então, isso daí chamado de expansão, tá bom? Então ele expande o seu octeto. Isso já é um pouco mais aprofundado do que a teoria lá da ligação coordenada, que é uma explicação um pouco mais didática para a gente tentar entender quando tem um elemento químico que vai fornecer o par de elétron, formando uma molécula, nesse caso, por compartilhamento, alguém que tem o par de elétron e outro que tem o orbital para poder receber. Vamos lá então agora falar um pouquinho sobre a expansão? A expansão de camada de valência sempre vai acontecer quando um elemento químico precisar fazer mais ligações do que ele poderia fazer naturalmente em função dos orbitais e dos subníveis que ele tiver lá na camada de valência. Assim, dentro dessa camada de valência ocorre um rearranjo a partir da energia que ele recebeu do meio externo, promovendo um elétron de um orbital de um subnível para outro subnível. Muitas vezes um subnível além do que ele já tinha. Às vezes de S para um P, de um S para um D, por exemplo. A expansão de camada de valência acontece com vários elementos químicos, mas a expansão do octeto vai acontecer com elementos que estão lá do terceiro período para frente na tabela periódica, quarto, quinto, sexto período e assim por diante. Esses elementos vão ter a capacidade de expandir o octeto e, em geral, a gente está falando dos elementos que são os ametais. 2 exemplos bem famosos são o enxofre e o fósforo. O fósforo eu vou tratar aqui com você na formação de PCl5, o pentacloreto de fósforo, vou te mostrar como é que funciona essa expansão. Nesse exemplo aqui, ó, o cloro vai reagir com o fósforo para formar lá o tricloreto de fósforo.
O tricloreto de fósforo, que é esse composto aqui, que é um líquido incolor e bem tóxico, ele tem o fósforo com o octeto completo, e o fósforo vai ter um par de elétrons não compartilhado, nesse caso, ali ainda disponível para fazer ligações, se for o caso coordenado também. Mas, quando ele reagir com o cloro em excesso, ele vai formar esse sólido aqui, amarelo claro, chamado de pentacloreto de fósforo. Mas aí, quando você está percebendo a maneira como eu fiz a descrição, e mais uma vez, eu reitero, não estou respeitando a geometria molecular, tudo bem? O objetivo aqui é apenas mostrar as ligações nesse caso e mostrar para você que está acontecendo mais ligações do que ele deveria fazer de acordo com o octeto. Assim, como nós temos o fósforo, um elemento central que deveria estar fazendo 3 ligações, uma vez que ele já tem 5 na camada de valência com 3 compartilhamentos, 8 elétrons ele já estaria estável como um gás nobre. Então, o tricloreto de fósforo seria a forma como que ele está respeitando o octeto. Agora, na forma de pentacloreto de fósforo, ele deixa de ter 8 elétrons na camada de valência para chegar numa forma com 10 elétrons na camada de valência. Mas e por que isso acontece? Bom, o fósforo é um desses elementos químicos que estão lá no terceiro período da tabela periódica, e inclusive ele é um ametal que tem a capacidade de sofrer a hibridização. Aqui eu mostrei para você a distribuição eletrônica normal dele, e ele vai ter um elétron que será promovido desse orbital S, chegando lá no orbital D. Então, se antes ele tinha lá 3 elétrons que estão em 3 orbitais do tipo P semi-preenchidos para poder fazer as covalências normais, agora ele vai ter 5 orbitais semi-preenchidos para poder fazer essas covalências. Nesse caso, um S, 3P e um D. Por isso, inclusive, que a gente chama que ele é híbrido do tipo sp3d para esse átomo de fósforo nessa molécula do PCl5. O enxofre, assim como o fósforo, também vai ser um exemplo de que vai acontecer com expansão de camada de valência. Eu vou te mostrar. O enxofre é o elemento 16, está na tabela periódica, lá na família 6A, ou grupo 16, tem 3 níveis de energia para ficar bem detalhado para você. Fiz a distribuição eletrônica aqui e encontrei a camada de valência. Na camada de valência dele, eu percebo que ele tem 6 elétrons. Você vai reparar que ele tem 2 elétrons aqui ó, no orbital S e mais 4 elétrons em orbitais P, sendo 2 orbitais, um S e um P, preenchidos. Esses elétrons que eu destaquei aqui, ó, tá vendo esse de vermelho? Então, eu imagine que esses 2 elétrons ali, eles estão sendo promovidos a partir da energia do meio externo que está recebendo, e ele está convertendo isso para uma expansão de camada de valência. No primeiro caso, ele só poderia fazer 2 ligações porque ele tem 2 orbitais semi-preenchidos. Assim, a partir do momento em que ele expandir, sofrendo a hibridização, ele passa para 2 orbitais do tipo D, lá no subnível 3D, ficando com 2 elétrons lá nesse caso, e esses 2 elétrons também podem fazer compartilhamento, ou seja, covalências normais. Assim, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais semi-preenchidos que são capazes de fazer essas covalências normais. Por isso é que a gente tem essa estrutura que é do tipo octaédrica que acontece aqui no hexafluoreto de enxofre. Então, como eu mostrei para você, a natureza achou um jeito de rearranjar a sua forma de fazer mais ligações. E sempre lembrando que uma ligação química está acontecendo não somente pelo fato de que precisa ter 8 elétrons, ou 10 elétrons, ou como nesse exemplo lá na camada de valência que ficou com 12 elétrons para o hexafluoreto de enxofre. O enxofre com 12 elétrons. Antes o fósforo com 10. Mas assim, isso não é o único objetivo. Você precisa lembrar sempre que ele vai respeitar especialmente aquilo de baixar a energia do sistema e ficar sempre mais estável. Esse foi o vídeo sobre ligações covalentes, casos especiais. Eu te encontro aqui na semana que vem falando um pouquinho sobre pilha de Daniell. Beijo na mãe!